A primeira etapa daquilo que denominamos como leitura ativa consiste em inspecionar e que tem por finalidade examinar, identificar as informações e dados contidos no documento. Então, dar uma olhada geral naquilo que o documento apresenta, como que ele está organizado, o seu arranjo. E aí algumas sugestões que devem ser observadas, por exemplo, o título e o subtítulo do documento, os autores, autor e autores eventuais e as suas afiliações, onde e quando foi publicado, resumos e palavra-chave, ilustrações, tabelas, gráficos, figuras e as referências. Agora a gente vai tomar como exemplo um artigo publicado em um periódico e nele a gente vai observar cada um desses elementos e quais são os dados, as informações que podem ser dali extraídas. Vamos lá checar então. Temos então um artigo, aqui um artigo publicado em uma revista, e nós vimos ali que o primeiro elemento que a gente pode e deve observar é o título. O título, uma vez que esteja bem construído, ele comunica de forma muito efetiva o que é tratado no documento e o que pode ser encontrado, que se vislumbra encontrar em um documento que vai ser utilizado para leitura. Então, esse título aqui do artigo foi sugerido pelas autoras da seguinte maneira: Hierarquias acadêmicas na pesquisa em educação. Depois, um segundo tópico que deve ser observado para a leitura ativa é quem são as autoras ou o autor do documento. Aqui nós temos duas. Além disso, também sugere-se a afiliação, a observação da afiliação. Então, aqui a gente consegue observar que as autoras Ana Luísa Antunes e Zaya Brandão, além da Priscila Andrade Rodrigues. Em qual local que nós identificamos a afiliação e por que isso é importante? Bom, a gente tem aqui no final, no rodapé da primeira página, como nota, os dados de afiliação. Então, as que estão identificadas como 1, elas têm vínculo com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E aqui tem identificação como 2, com indicativo aqui de nota, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem o contato de cada uma das autoras. Além do mais, o arranjo adotado por essa revista que publicou esse artigo demonstra lá no fim, e aí eu vou avançar até a última página, qual é o vínculo, além do vínculo, a formação de cada uma das autoras e a área de atuação. Então, por aqui, por que esses dados são importantes? Porque você pode, muitas vezes, desenvolver um trabalho a partir daquilo que é analisado por um autor. A construção de um pensamento, a construção de uma corrente pode ser desenvolvida a partir das publicações que um determinado autor produz ao longo da sua carreira científica. Então, aqui a gente, no finalzinho dessa obra, a gente tem a formação de cada uma das autoras e também a área de atuação de cada uma delas. Isso nem sempre é possível de se observar. Como eu falei, o arranjo desse artigo favorece estar organizado dessa forma. Quando esses dados não estão disponíveis, sugere-se que você pesquise no Lattes do autor a fim de verificar e levantar maiores informações a respeito das áreas de interesse de pesquisa de cada um dos autores. Seguimos, então, com o próximo tópico, sugerido para uma leitura ativa. Então, nós vimos ali a importância do título, verificamos também o autor e as vinculações deles, as formações, a afiliação. Agora a gente vai verificar onde que essa obra foi publicada e quando foi publicada. Então, ela foi publicada numa revista, um periódico científico, chamado Educação e Pesquisa,
na cidade de São Paulo, volume 45, e o extremamente importante aqui, um dado muito importante, é o ano de publicação. A gente observa aqui que foi publicado em 2019. Se você, porventura, está fazendo um resgate histórico, esse é um dado importante. Se você está fazendo um recorte sobre a determinado assunto, onde você vai pegar os últimos 5 anos, é importante estar atento a isso quando data o documento, de quando ele foi publicado. E, por fim, alguns estudos adotam um marco temporal. Por quê? Porque o fenômeno é investigado a partir daquela data de algum surgimento de uma lei, de uma legislação ou de algum cenário histórico que se dá a partir de uma data. Então, atentar para o ano de publicação é extremamente importante. O próximo tópico a ser observado, só antes ainda de falar do próximo tópico, normalmente em artigos publicados em periódico, esse dado ele se apresenta no rodapé ou, em algumas circunstâncias, na parte superior, aqui no cabeçalho do documento. Mas na maioria das vezes ele se apresenta no rodapé. O próximo tópico, então, a ser observado é o resumo e as palavras-chave. Normalmente, um artigo de periódico apresenta resumo em 2 idiomas, na língua em que foi publicado, esse aqui a gente está verificando o português, e também algumas circunstâncias em inglês ou espanhol. Bom, por que o resumo é importante? Bom, ele é a carta de apresentação do trabalho. Se um resumo está muito bem construído, você consegue observar uma série de informações que serão tratadas de forma mais detalhada no decorrer do documento, ao longo do documento. Então, vamos analisar esse aqui. Ele apresenta, então, um sistema de avaliação da pós-graduação em pesquisa. Então, ele traz uma contextualização logo de início, aqui nas primeiras frases. Depois já traz aqui o objetivo. Apresentaremos nesse artigo análises de dados dos bolsistas. Então, a gente observa aqui o objetivo. Depois, a gente consegue também verificar como que isso foi coletado. Então, a técnica e o método de pesquisa que foram utilizados. E, por fim, já apresenta aqui alguns dados a respeito da interpretação. Nossos dados indicam que, apesar da aplicação, ou seja, os resultados que foram colhidos nesse estudo, dos programas de pós-graduação no Brasil e das tentativas de deslocar a centralidade, encontra-se ainda fortemente ancorado nas regiões sudeste e sul do país. Então, vimos aqui uma contextualização, o estabelecimento do objetivo, os métodos e as técnicas que foram empregadas para a construção da pesquisa, os resultados que foram trazidos, que foram alcançados, depois a análise, a partir desse resultado e uma conclusão apresentada. Isso é extremamente importante estar atento à construção de um bom resumo, porque um resumo é um dado que é indexado nas bases de dados. É um dado de recuperação que você pode adotar como até critério de eliminação ou de inclusão de um documento no seu corpus documental. Assim como as palavras-chave, elas devem representar de forma mais fidedigna possível aquilo que é tratado no seu documento, no seu trabalho. Então, estar atento à atribuição e à construção de um resumo e palavra-chave pode facilitar em muito esse processo e essa sugestão de leitura ativa. Um próximo tópico para efetivação da leitura ativa é a observação de como o trabalho está arranjado com os seus títulos, as suas divisões. Então, aqui a gente tem uma parte mais de fundamentação, a gente observa fundamentação e de revisão da literatura, a questão das elites acadêmicas e o papel do Estado. Depois a gente tem um outro tópico, a estrutura e a produção das hierarquias acadêmicas. Em seguida, os bolsistas de produtividade, então começa do mais genérico, do mais amplo, depois vai afunilando para tópicos mais específicos e até chegar aos tópicos de conclusão e assim como está arranjado o artigo como um todo. Bom, o próximo tópico a ser observado, sugerido para uma leitura ativa, são as ilustrações, os gráficos, os quadros, as tabelas, as figuras, destacado aqui em vermelho. Por quê? Porque, normalmente, esse recurso ele tem a ideia, o objetivo de sumarizar, de sintetizar, de apresentar dados que tornem mais fácil a compreensão, a interpretação daquilo que está sendo discutido no artigo. Além disso, fornecer elementos, evidências para conclusões,
para análises que serão efetivadas. Observar tanto nesse tópico o título que é atribuído, os dados e como eles estão dispostos e, importante também, a fonte, de onde que esses dados foram retirados, como eles foram construídos, eles foram retirados de uma outra fonte, qual é o ano de publicação dessa fonte, eles foram obtidos, construídos, recuperados pelo próprio autor. Então, verificar como que isso é disposto aqui ao final de cada um desses elementos. Então, observe como que a disposição gráfica, esses elementos ajudam em muito a análise e a sintetização daquilo que é tratado no documento. Bom, por último, um último elemento que também é de extrema importância de se observar em um documento está lá no final. Normalmente é o último elemento que é inserido em um documento científico, em um trabalho científico, que são as referências, ou seja, aqueles documentos que foram citados pelo autor do trabalho para a construção, seja do arcabouço teórico, da revisão de literatura, ou um autor, um trabalho que serviu de apoio para a construção da análise dos resultados e as conclusões que foram obtidas no estudo. Por que as referências são importantes e por que esses dados devem estar o máximo possível normalizados? Porque para que caso se queira obter a recuperação desses dados pelo cruzamento, ou seja, um processo de referência cruzada, um autor que trabalha também um assunto que é do meu interesse, caso eu queira recuperar esse documento, a consistência desses dados é extremamente importante para que eu consiga recuperar esses documentos. Bom, então vimos aqui que as referências elas são importantes porque elas apresentam, elas descortinam para a gente como que foi construído o trabalho, com que base, a base teórica, a base da revisão de literatura, a base de análise. Por isso que é algo que deve se olhar com muito carinho, porque, como disse também, além de descortinar esse cenário relacionado à sustentação do trabalho que está em análise, é possível também recuperar documentos que sejam do meu interesse, caso eu queira me aprofundar, por um tópico que aqui é tratado no documento e que foi sustentado por um outro autor. É isso, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é essa forma que é sugerido a construção desse processo de inspeção. Vamos apenas recuperar e destacar aqui que todo esse conteúdo ele foi construído a partir do trabalho de Lima, denominado Oficina para Estudos de Textos Acadêmicos Científicos, e que está disponível integralmente nesse endereço que é disponibilizado aqui no rodapé. Obrigado pela sua atenção e até breve.